Olá, muito boa tarde. Na primeira edição, entrando no ar aqui pela TV Difusora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje aqui na bancada comigo, eu na apresentação, Eduardo Ericeira, e comigo aqui compondo a bancada os meus colegas John Coutrinho, Geisel Marques e também Kate Almeida. Daqui a pouco a gente vai debater muito sobre política, você já sabe, os temas principais da política local e também da política nacional. Você já sabe, nosso encontro marcado todos os dias aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, a partir das 13 horas e agora por conta do horário eleitoral, mais ou menos 25 minutos, 13h15 normalmente, mas por conta do horário eleitoral a gente começando às 13 horas e 25 minutos, cerca de uma hora aí de muito debate político para você ficar muito bem informado. E olha, no Jornal da Difusora de hoje, primeira edição, você vai ver que o clima está quente em Brasília, na capital federal, com a chegada do feriado de 7 de setembro, que já é amanhã. Vamos falar sobre o orçamento secreto recebido pelo governo. Candidato a deputado no Maranhão é multado por propaganda irregular. Tem também candidato desistindo de concorrer ao cargo de deputado e declarando apoio a outro candidato. Essa movimentação de bastidores que você só acompanha aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. E ainda, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão caça os mandatos aí de 6 vereadores de um município maranhense. Você vai ficar informado também sobre essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição, que já está no ar. Treze horas e 27 minutos, a gente segue com o Jornal da Difusora, nossa primeira edição. Como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai girar com as informações aqui com a Kate, com o Geisel e também com o Joe, a nossa bancada aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, que todo mundo já conhece também, a gente dando uma opinada também sobre os assuntos da política aqui do estado do Maranhão e também nacional. Olha, o Jornal da Difusora começa com informações, eu disse agora há pouco, né, que o clima está quente na capital federal, amanhã inclusive é um feriado nacional e estão sendo organizadas aí várias manifestações por todo o país. Na capital federal não é diferente. A gente vai direto agora a Brasília com informações onde o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ele vai se reunir com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, para discutir sobre a lei que estabelece o piso salarial da enfermagem, suspensa pelo magistrado. A gente já tratou sobre esse assunto, vem repercutindo em todo o país, claro, mas antes ele tem outro encontro. A Ranieri já está aqui com a gente, já vai falar desse outro encontro que vai acontecer. Não é isso, Ranieri? Tem um outro encontro programado aí. Muito boa tarde a você, seja bem-vindo ao Jornal da Difusora. A gente está com um probleminha com a Ranieri, o áudio dela deu um probleminha, daqui a pouco a gente vai tentar restabelecer o áudio da Ranieri Veloso, que é para falar desse assunto importante, né? É um tema que vem repercutindo bastante, né? Isso, a questão do piso salarial para os enfermeiros, essa categoria que é super importante, na pandemia mostrou aí, até antes e agora também, que é super importante a questão do piso salarial. Teve essa medida monocrática por parte de um ministro, o Luiz Barroso. Esse tema vai ser debatido ainda envolvendo a questão do judiciário e também do legislativo com o senador Rodrigo Pacheco, mas daqui a pouco a gente tenta voltar falando sobre esse assunto que é super importante e vem repercutindo, né, nacionalmente. Daqui a pouco a gente tenta contato mais uma vez com a Ranieri Veloso para falar sobre esse assunto. Por enquanto a gente não retoma o contato com Brasília, a gente vai começar aqui com os assuntos aqui mesmo do estado do Maranhão. A gente começa a girar agora com a nossa bancada porque a gente vai falar sobre essa questão do orçamento secreto que foi recebido pelo governo do estado. Eu vou começar dando boa tarde aqui para o Geisel. Geisel, muito boa tarde a você. Que informações você tem sobre esse assunto? Boa tarde, meu querido colega Eduardo Ericeira, e boa tarde aos colegas John Coutrinho, Kate e pessoal que está em casa assistindo o nosso programa. Esse tal do orçamento secreto, essas duas palavrinhas estão doces na boca de muita gente aqui no Maranhão, e uma delas é o candidato a senador, ex-governador Flávio Dino, que tem levantado muitas vezes a voz para falar de um tal orçamento secreto, que estão roubando dinheiro público e tal. Muita gente ouve em casa, inclusive eu tive acesso a um levantamento dias atrás, de quando se fala orçamento secreto, a maior parte da população brasileira não sabe nem o que é. Sabia disso, John? As pessoas não conseguem nem entender. Então, por isso que é importante explicar. É importante explicar para as pessoas. Então, o que eu vou explicar rapidinho aqui. O que chamam de orçamento secreto tem uma nomenclatura técnica de RP9. É um orçamento que pertence, na verdade, a distribuição desse dinheiro, ao Congresso. Então, tem o relator de um orçamento que esse é um mecanismo para que haja mais autonomia, inclusive por parte do Legislativo, na distribuição de algumas verbas e tal.
E tá certo que há uma coisa muito interessante do orçamento secreto que tem se discutido, que é o fato dele estar sendo usado politicamente. E aí, essa parte a gente realmente precisa criticar. Mas é preciso ter coerência. O Maranhão, isso foi até colocado outro dia num debate em pauta, que o governo do Maranhão chegou a ter empenhado 45 milhões de reais de 2020 para 2022 e recebeu 33 milhões do tal orçamento RP9, que para chamar de uma forma pejorativa, estão chamando de orçamento secreto. Aí depois dessa história toda, eu tive informação no blog do Neto Ferreira, que o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, estou lendo aqui do blog dele, foi denunciado ao TCU, Tribunal de Contas da União, por supostas irregularidades no recebimento de verbas de emendas parlamentares do chamado orçamento secreto. Apesar de criminalizar o mecanismo usado pelos deputados e senadores nas redes sociais, Dino teve ações patrocinadas pela verba pública oriunda do orçamento secreto. E aí eu queria que colocasse na tela, por favor, se der aí, o meu querido Tiago, porque foi liberado o dinheiro das emendas do tal orçamento secreto para o Maranhão, para a Secretaria da Mulher, Educação, Secretaria de Saúde, Esporte, Direitos Humanos, Indústria e Comércio, além da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, do governo dinista, por meio da Codevasp, Ministério da Mulher, Cidadania, Saúde, Educação, entre outros. Então, na tabelinha que você acaba de ver aí, coloca de novo, Tiago. Em um período de 2 anos, foram empenhados 45.926.000 reais, ou seja, quase 46 milhões, para serem enviados ao Maranhão, que estava sob comando do governador Flávio Dino, mas o governo estadual recebeu, de fato, 33 milhões e meio. Então, é aquele tipo de coisa, né? Para jogar para a plateia, a gente joga de um jeito. Por trás das histórias tá aí, ó. Ou seja, aí tem um detalhe. Eu andei conversando com alguns prefeitos alguns dias atrás, viu, John? E eles disseram assim, Geisael, é uma bobagem esse negócio de estar falando mal das emendas de RP9, porque eu ouvi isso de um prefeito. Na sexta-feira, na verdade, quando eu estava fazendo a cobertura da vinda do Lula. Se você me permite, o ex-governador Flávio Dino disse que ia entrar para a história, ele falou isso, que ia entrar para a história como um dos maiores esquemas de corrupção na questão do orçamento secreto, falando do governo federal. Pois né? Aí você vê, tem coisa para ser criticada? Óbvio que tem. Mas peraí, meu irmão, vamos ser coerentes, né? Você está fazendo seu dever de casa também. Perfeitamente. Aí um prefeito, eu conversei com vários prefeitos, mais um na sexta-feira, que ele me disse assim, Gisele, se não fosse emenda de RP9 que eu tenho recebido no município, a saúde do município estava parada. Ou seja, a gente não pode simplesmente pegar tudo e colocar na lata do lixo. As coisas, elas têm que ser, como diz a Bíblia, separado o joio do trigo. Evidentemente que as emendas de RP9, elas podem ter aí um monte de esquema de corrupção, de compra de apoio e tal, não sei o que lá. Mas tem que ver também, inclusive o próprio governo do Estado, segundo a matéria do Neto Ferreira aqui, recebeu dinheiro. Então, peraí, parceiro, vamos parar com essa história, com essa hipocrisia de ficar jogando para a plateia e só quando é conveniente. E são falas muito perigosas, porque o Eduardo ele acabou de trazer aqui, né, um recorte dessa fala no nível nacional, mas a gente também recorda, né, Geisael, de algumas vezes que o próprio ex-governador Flávio Dino se referia aos prefeitos maranhenses com relação a convênios diretos, né? E aí ele colocava todos eles no bojo, numa desconfiança, e a gente sabe, e os próprios prefeitos, mais do que ninguém, que essas ações diretas não eram feitas por desconfiança também. Rapaz, né? Colocando, isso aqui, inclusive, num bojo todos eles. Quem colocou isso aqui na entrevista foi o candidato a governador Laes Bonfim. Pois Lembra que ele colocou Laésio. isso? Assim, o fato de, em vez de fazer a parceria com o prefeito, para o prefeito realizar... Não, já chegava lá o governo com a empresa, com o maquinário, com tudo contratado, e aí não tinha parceria com o prefeito. E acontece isso. Por exemplo, aqui também chegou o prefeito lá de Imperatriz, o Assis, com o mesmo discurso, falando a mesma história, que sequer procuraram para saber quais as ruas que seriam pavimentadas. Não, chegaram já com tudo e já chegaram fazendo na cidade, ou seja, sem diálogo, né? Colocando em todo esse pacote aí uma realidade que nem sempre faz parte, como você disse, separar o joio do trigo é importante. A gente volta já a debater esse assunto, claro, outros assuntos aqui da pauta local, mas eu vou voltar agora com a Raniele, que já está no ponto, tem assuntos importantes também, como eu disse aqui no início do Jornal da Difusora, a primeira edição, que é essa pauta ainda, né, Raniele, sobre essa questão do piso salarial para enfermeiros, aí, para enfermagem, para a categoria, que está sendo debatido, como eu disse, pelo Legislativo e também aí pelo Judiciário. Esse tem encontro marcado.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, hoje pela manhã, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, já esteve aqui no Congresso. Tem aí as imagens que eu fiz da chegada dele com o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Havia expectativa de que eles falassem sobre o piso da enfermagem, mas não, Pacheco não quis falar com a imprensa e deixou, de fato, esse assunto para logo mais às 15 horas, quando ele tem uma audiência com o ministro Luiz Roberto Barroso, o autor da decisão liminar que suspendeu o pagamento do piso desde o último domingo. Barroso também já decidiu que vai colocar em votação no plenário virtual do STF na próxima sexta-feira o tema. Eu conversei com vários senadores aqui nos bastidores, Eduardo, e todos eles falaram que tanto o Congresso quanto o Executivo estão se mobilizando para que essa decisão seja revertida, que Barroso atendeu um pedido das Santas Casas, que já se encontram em problema financeiro há muito tempo e, de fato, não tem como arcar com o piso. Mas estados e municípios, de acordo com um senador que eu conversei, ele disse que esse sim tem sim condição de pagar, até porque é apenas R$ 4.750, isso quando fala apenas em comparação aos salários do funcionalismo público, que ano que vem tem previsão para reajuste de acordo com o orçamento de 2023 para 5% do Poder Executivo e 9% no Poder Judiciário, que tem os maiores salários do país. Então a crítica é contundente e o movimento é para derrubar, inclusive com o apoio da Advocacia Geral da União, e restabelecer o pagamento aos enfermeiros. Eduardo. Ranieri, a gente lembra que recentemente o Judiciário, inclusive, teve reajuste salarial. Ranieri, a gente vai falar sobre o tema polêmico aqui. Amanhã tem feriado 7 de setembro. Parece que o clima está quente aí na capital federal. Caminhões tentaram furar um bloqueio na esplanada dos ministérios para as manifestações pelo 7 de setembro. É isso, Ranieri? Conta essa história para a gente. Tá quente, literalmente, inclusive nesse momento, 120 dias sem chover aqui em Brasília, muito seco, umidade relativa do ar lá embaixo, e amanhã, nesse horário, esse local que vocês estão vendo aqui atrás de mim, na esplanada dos ministérios, vai estar totalmente ocupado por pessoas que vêm acompanhar o desfile cívico, que começa às 8h30 e vai até às 11h30, e também por manifestantes do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, depois do desfile, o presidente, se tudo sair como os conformes, vai discursar aqui, olha, ao meu lado direito, entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde em um caminhão. Essa fala vai direto para os seus apoiadores, e aí há uma expectativa de que ele volte a fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal e principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Ontem a gente tem inclusive imagens aí desses caminhões que tentaram furar o bloqueio de segurança, que eu já havia também antecipado para vocês, e por isso a esplanada dos ministérios foi fechada ainda ontem à noite. A expectativa é que ela fosse fechada só hoje, mas por conta desse episódio foi fechada já ontem à noite. Ano passado, caminhões apoiadores do presidente conseguiram furar esse bloqueio, foram até o STF. Nesse ano, as forças de segurança já instalaram, inclusive, aqui equipamentos para barrar drones. Drones não podem se aproximar nem do Supremo Tribunal Federal e nem dos outros aqui poderes. Só lembrando que a expectativa é de 900 mil pessoas, 300 a 600 ônibus com caravanas estão chegando aqui em Brasília, caravanas que estão chegando de Minas Gerais, Bahia, aqui do estado de Goiás e até do Rio Grande do Sul. A expectativa, principalmente do QG de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, é que esse 7 de setembro dê um gás para o presidente, que está estagnado nas pesquisas, vocês devem estar comentando por aí, e por isso vai partir para o ataque, e ataque inclusive em críticas diretas, explorando assuntos de corrupção ao ex-presidente Lula. Adalberto. Opa, desculpa, Eduardo. Desculpa. Tudo bem, Ranieri, tudo bem. Desculpa. O Adalberto é nosso querido amigo, né? Estava apresentando até outro dia aqui. Tudo bem, Ranieri, tranquilo. Tá desculpado. Ainda tem esse feriado todo pra gente conversar aqui ainda, viu? Obrigado, Ranieri. Amanhã, Eduardo, a gente vai estar ao vivo em um ponto estratégico aqui da esplanada. Inclusive, já tá desde hoje, mostrar, né, na verdade. Já tá desde hoje, né? Eu já tô aqui no solzinho, né? Mas amanhã a gente vai estar na Biblioteca Nacional. Eu tô no início do eixo monumental, eu vou estar mais lá pro final, em cima da Biblioteca Nacional, que é pra gente ter uma vista panorâmica de como vai ser esse desfile.
Obrigado, Raniel. Um abraço para você. Então, até amanhã. Encontro marcado aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. O país vivendo esse clima de instabilidade, né? Mas a gente espera que essas manifestações, que não vão acontecer só na capital federal, claro, vai reunir boa parte aí de pessoas manifestando contra, a favor também do governo, mas que possa acontecer de forma pacífica em todo o país, incluindo aqui, claro, na capital maranhense e municípios aqui do estado do Maranhão, que possa reinar a paz e as pessoas possam se manifestar de forma pacífica. Eu volto agora a girar com a nossa bancada, já falei aqui com todos, né? Mas agora a gente volta contigo, Kate. Boa tarde para você, eu não dei boa tarde também, você já se manifestou a respeito do nosso primeiro assunto. Mas, Kate, que informação que você tem a respeito da questão de obrigatoriedade que estaria tendo para a participação de carreatas de campanha, é isso? Boa tarde, Eduardo, é isso, né? Boa tarde também ao Geisael, ao John, a você que acompanha a gente pela TV, né? Olha, chegou para a gente uma denúncia, inclusive em formato de cronograma. É isso mesmo, a gente vai já colocar na tela para você poder entender. Mas o que está acontecendo? Nós estamos num período de campanha, né? E, obviamente, muitos dias aí ainda pela frente. E nós temos, né, também o atual governador, Carlos Brandão, candidato à reeleição. Portanto, tem toda uma máquina aí, né, à disposição, indiscutivelmente. Só que a denúncia dá conta de uma espécie de cronograma que foi formatado aí para que os servidores, colaboradores do governo participem, né, mas vamos lá, de uma forma muito tenebrosa. É que cada secretário, de acordo com a denúncia, tem que mobilizar aí até 150 carros. De novo essa história, fizeram isso de na novo, campanha de 2020. De novo, parece que se repete aí essa história. E aí eles têm que mobilizar até 150 carros para fazerem, portanto, carreatas e também aqueles bandeiraços, né, que a gente passa e observa. Muito bem. Curiosidade, assim, se está batendo ou não, quem passou ontem lá pelo Coafuma percebeu uma grande movimentação com concentração na região do Coafuma. E, pasmem, a gente tem aí o cronograma, e aí eu já queria que a gente colocasse na tela, para que você em casa observasse como está bem estruturado. Coloca aqui desse lado aqui, para a gente, portanto, está ali, ó, planejamento para as carreatas das secretarias. Kate, igualzinho 2020, Kate, tinha uma dessa em 2020. Tinha uma dessa e era extremamente parecida. Acho que só muda a letra, a fonte. Só está mudando a fonte. Mas está aqui, olha, gente. Olha, começou ali na terça-feira, dia 30 de agosto. Aí você vê terça, quinta, dia 1º de setembro, segunda, que foi ontem, 5 de setembro. Ao lado tem ali exatamente a numeração das equipes. Foi organizado por numeração. Equipe 1, 2, 3, 4, 5. E do outro lado tem ali a referência das secretarias que estão responsáveis por essa carreata, pela organização. Então, a gente tem ali, no dia 5, que, portanto, foi ontem, a GERP, CEPLAN, IMESC, CEDELP, MAPA, que mais? Me ajuda aí, Eduardo. FAPEMA, CEDEL, CEDPOP, CEJU, FUNAC e SEMU. De ontem, é? De ontem. Essa aí foi de ontem. Não, de ontem vocês leram errado. Aqui, ó, dia 5. Então, de ontem foi Cefaz, CETRES, SAF, CETU, CECID, MOB e Segov, é? Tá ali, filho. Pelo amor de Deus. Hoje é dia 6, Gisele. Não, tá. Eu tava olhando a primeira coluna aqui. Gisele, eu tava olhando, era o número 5 aqui, tá certo. A segunda coluna aqui é a data. A gente acabou de falar de 7 de setembro aqui no jornal. É verdade. Tá ali, segunda-feira. Calma, Rapaz, são muitas, viu? São muitas. Mas é porque GERP, amanhã... CEPLAN, IMESC, CEDEP, MAPA, GASMAI, EMAP, FAPENA... Deixa eu ver aqui na rede social enquanto tu faz isso aí. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Mas peraí, eu vou facilitar a tua vida. Calma. Nas redes sociais já tinha ali um card circulando ontem. Presta atenção, você que está em casa, viu lá, né? A ruma de secretaria ali elencada para essa movimentação. E olha, esse cardzinho estava rodando nas redes sociais dessa carreata, mesmo local. Seria uma coincidência? Coafuma, mesmo local de concentração. Mas calma, gente. Ó, 18 horas. Calma que ainda tem coisa. Volta está lá aqui mesmo, eu tô olhando aqui. Volta pro cronograma lá de novo, por favor. Tem mais volta carreata. na tabela. Volta para a tabela. Amanhã não é 7 de setembro? Não é? Tá lá, ó. Quem que vai ser amanhã? Amanhã é dia da Secretaria de Saúde, CAEMA, Casa Civil e SECAP. Só secretaria grande, viu? Amanhã, dia 7 de setembro, equipe 4. Atenção, hein?
Agora, volta para o card. Tem outro card já circulando, fazendo a mobilização nas redes sociais. É isso aí que você está ouvindo. Tá lá na tela, ó. Estampa aí na tela para quem está em casa poder observar. Rapaz, e certinho são exatamente as pessoas envolvidas nessas secretarias, né? Exatamente. Ou seja, isso é uso da máquina pública. Exatamente. Se ficar confirmado mesmo que isso é uso da máquina pública. Não só uso da máquina pública, Geisel, mas é constrangimento e abuso de poder. No caso é abuso de poder. O John quer falar. No caso, o servidor pode ficar à vontade para ir, Claro. desde que não seja no horário de expediente, não é? Sim. 18 horas. Mas ele não pode ser forçado. Obrigado. É diferente. Obrigado. Não o pode. servidor pode ir tranquilo, sem problema Mas nenhum. o que me assusta, John, é exatamente uma planilha. Volta na planilha e deixa a gente na tela aqui. Ó, o que me assusta é exatamente que exista uma planilha formatada com o nome das secretarias, porque isso é coisa pública, Claro. isso é que me assusta. Claro. O fato de alguém chegar na secretaria e dizer assim, gente, eu queria convidar vocês, quem quiser, mas não. Mas não por exato. secretaria. Existe uma Não por organização secretaria. que está dizendo planejamento para a carreata das secretarias. Não. Vem cá, Secretaria não pode fazer carreata. Carreata? Não pode fazer Secretaria é órgão carreata. público, não pode fazer carreata. Exato. Se é abuso de poder, Tu tá entendendo onde é que tá o risco? Onde é que tá forçado. Esse é o problema. Não dá para ser Qualquer dessa funcionário forma. público pode ir. O que me assusta Claro. é o fato de haver um planejamento com o uso da máquina. Configurando o uso. Configurando o uso da máquina. Sim. Planejamento para carreata das secretarias. Que diabo de secretaria vai fazer carreata Não, para se outro fosse, presta candidato, atenção. senhor? Porque se você está em casa, presta atenção. Secretaria se reúne para fazer um gesto ou uma ação, uma atividade que seja exatamente para o poder público. Espera aí, aguenta aí aguenta a tua campainha e teu dedo aí, Thiago. Rapidinho, Kate, só concluir. Mas por só favor. para Tá. concluir, o que a gente precisa entender? Esse servidor público, esse colaborador, ele não precisa ser coagido, ele não pode ser Exato. coagido para esse tipo de ação. Então, denuncie. É por isso que tem o Pardal, faça a denúncia por meio dele, para poder você, claro, né? Além de se resguardar com relação ao seu trabalho, não admitir que esse tipo de ato aconteça, né? Obrigado, Kate, Israel. John, a gente volta já, que a gente tem que ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente traz... Se o pessoal quiser debater ainda aqui, o John, a Kate e o Geisel ainda sobre esse assunto, claro, vai ter tempo, mas é porque a gente tem que cumprir o intervalo agora e daqui a pouco essas e outras informações a gente volta já já. John é o próximo, John começa falando, pelo tempo. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a girar aqui com o John Coutrinho, o Geisel Marques e também a Kate Almeida. Mas agora a gente fala que a Prefeitura de Imperatriz prepara uma operação para asfaltar diversas ruas e avenidas da cidade. A gente vai direto para a Imperatriz agora conversar ao vivo com o Marcelo Júnior, que tem essas informações ao vivo, não é isso, Marcelo? Muito boa tarde a você. Um abraço para você, Eduardo Ericeira. Prazer cumprimentá-lo aqui no Jornal da Difusora e um alô para quem nos acompanha no rádio e também na televisão. Pois é, a cidade de Imperatriz está vivendo esse momento agora de reconstrução, de recapeamento de vias urbanas promovido pela prefeitura local. Depois de um período invernoso bastante intenso, onde a malha viária ficou danificada em diversos pontos por causa aí da força da natureza, a prefeitura conseguindo agora alcançar diversas ruas em vários bairros aqui da nossa cidade. Ao todo, são 37 ruas beneficiadas nesse momento. É o que fala o secretário municipal de infraestrutura, o Fábio Hernandes. São várias frentes de serviço por toda a cidade de Imperatriz. Nós estamos aqui nesse momento aqui na Silvino Santos, né, que foi feita uma recuperação desde a BR-010 até o final dela no Ouro Verde, com pavimentação asfáltica, e agora está sendo colocado meio-fio de sarjetas. Não só aqui, mas várias ruas aqui no Ouro Verde, a Ipanema, a Rua Beta, várias outras ruas também que foram feitas pavimentação com colocação de meio-fio de sarjetas. Nós tivemos sexta-feira lá na superintendência, ontem mesmo, na segunda-feira, recebemos os técnicos, será autorizado agora, já foi autorizado asfaltar 37 ruas na cidade de Imperatriz. Então são quase 10 quilômetros que será contemplado agora, e o município, como fiscal do contrato, uma obra federal, a Grande Vila Nova vai receber quase 15 ruas, o Parque Alvorada, a Vilinha, a Vila Redenção, a Vila Lobão, então várias ruas serão asfaltadas.
É um grande benefício aqui para o município de Imperatriz e a população comemora com a colocação de asfalto novo em vários pontos aqui da cidade. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Marcelo, trazendo as informações ao vivo lá do município de Imperatriz. Grande abraço, né, não só para os imperatrizenses, mas também para todos que nos acompanham aí na região Tocantina. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha aqui na capital São Luís e também no interior do estado. E olha, sábado acontece em Caxias a Parada da Diversidade. O evento é tradicional na cidade. Agora a gente fala ao vivo e quem traz essas informações ao vivo, detalhes, é o José Carlos. Olá, Zé Carlos, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos. Pois é, começou ontem a programação da Semana da Diversidade. São várias atividades para divulgar a causa LGBTQIA+, e combater o preconceito. E no sábado acontece a Parada da Diversidade, com uma grande passeata com desfiles e shows pela Avenida Senador Alexandre Costa. A gente conversou com a organização do evento. Vamos ouvir. O principal objetivo é conscientizar as pessoas dos nossos direitos e dos nossos deveres, que nós também temos direitos e temos deveres. E então nós temos uma semana de conscientização. A parada é só um ato culminante que a gente vai estar comemorando as nossas conquistas que nós já temos diante desses longos de anos de luta. Tem várias atrações, entendeu? Vai ser babado. A gente não pode contar todo porque eu vou contar um milagre. A organização fez segredo aí em relação às atrações, mas já vazou nos grupos aí que vai ter muita coisa boa, muito artista, go-go boy, muita gente vem de perto e de longe para participar dessa parada que acontece no sábado em Caxias. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. Uma programação diversificada aí, claro, a nossa TV Difusora Leste vai seguir acompanhando. Obrigado, Zé Carlos. Grande abraço a todos aí em Caxias, toda a região dos Cocais. Muito obrigado pelo carinho da audiência também. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora com um recadinho para você. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado aqui no JD Primeira Edição, agora Jéssica Lima chega com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. Muitas ruas da cidade de Balsas estão recebendo obras de drenagem pluvial profunda para que o serviço de asfaltamento possa ser feito de forma segura e duradoura. O cidadão às vezes se pergunta por que algumas ruas não são asfaltadas rapidamente. É porque muitas ruas precisam de drenagem profunda. Como vocês estão vendo nesse vídeo, a obra de drenagem é muito trabalhosa, é muito cara, precisa de um projeto específico e leva muito tempo. Mas nós já fizemos obras de drenagem profunda no bairro Potosí, ali na Rua 7, fizemos já no bairro São Francisco, fizemos em outros lugares e quero dar uma boa notícia para vocês. As obras de drenagem em Balsas estão a pleno vapor. Já estamos aqui na Rua Bom Jesus para resolver esse problema antigo da cidade de Balsas. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica. A Jéssica que está de volta amanhã aqui no JD Primeira Edição, 2 horas em ponto agora. E olha, a BPSE atua no mercado há mais de 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade e segurança do trabalho. É uma empresa especializada em recrutamento e seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. E atenção, está com estas vagas abertas. Recepcionista, PCD,
técnico em informática, portaria remota, fotodepiladora, vendedor externo com CNH tipo AB e carro próprio, analista comercial, analista de telecom, coordenador técnico de operações, consultor de vendas, corporativo, analista de planejamento e tráfego, coordenador de operações, gestão hospitalar, técnico em segurança do trabalho, gerente de vendas externas, coordenador de obras industriais, coordenador de planejamento e de obra industrial, engenheiro de orçamentos, coordenador de ESG, responsabilidade social. Para saber mais, basta se cadastrar. Acesse o site www.bpse.com.br/vagas-abertas ou via Instagram, que é o @SejaBPSE. Clique lá no link da bio e se cadastre. Não fique de fora dessas oportunidades. BPSE, mais que movimentar empresas, somos parceiros de negócios. E olha, a gente vai para um rápido intervalo a seguir, a gente vai acompanhar aqui que tem deputado maranhense, candidato a deputado maranhense, já é deputado, mas é candidato agora nessas eleições, que foi multado por propaganda irregular. Daqui a pouco a gente volta com a nossa bancada, a Kate, o Geisrael e o John. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Já estamos de volta, como você pode perceber, eu, o John, o Geisrael e a Kate. Daqui a pouco a gente vai voltar a girar com eles sobre os bastidores da política, mas antes eu tenho um recadinho para você, agora 14 horas e 6 minutos, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora a gente segue falando aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, sobre as eleições 2022, você já sabe, é aqui na TV Difusora. Como todos os dias aqui no JD Primeira Edição, a gente confere agora as agendas dos candidatos para esta terça-feira. O candidato Carlos Brandão participa ao longo do dia de reuniões administrativas. Enilton Rodrigues, do PSOL, pela manhã teve reunião com comerciantes e estudantes da rede estadual do município de Arame. À tarde, se reúne com lideranças políticas. Durante a noite, participa de reunião com o Comitê Municipal. Edivaldo Holanda Júnior, pela manhã gravou programas eleitorais e participou de encontros com lideranças de São Luís. À tarde, participa de carreata na Vila Bacanga, Anjo da Guarda e Fumacê. À noite, participa de carreata na Vila Embratel. O candidato Franklin Costa participa à tarde de entrevista em emissoras de TV e à noite de sabatina também em uma emissora. Hertes Dias, do PSTU, à tarde grava programas para redes sociais. À noite, participa de reunião da coordenação de campanha. Lézio Bonfim participou pela manhã de um café da manhã com apoiadores. À tarde, tem reunião com empresário em Imperatriz. O candidato Joás Moraes, do Partido Democracia Cristã, pela manhã participou de reunião com apoiadores no município de Anajatuba. À tarde, participa de entrevista em emissoras de TV. À noite, se reúne com a comunidade evangélica no bairro de Fátima. Simplício Araújo, do Solidariedade, pela manhã visitou o Anel Viário, Mercado do Peixe e Aterro do Bacanga. À tarde, participa de sabatina em programas de TV e realiza visita no bairro Cidade Olímpica. O candidato do PDT, o Everton Rocha, pela manhã participou de entrevista em emissora de rádio e emissora de TV e gravou o programa eleitoral. À tarde, se reúne com a coordenação de campanha e participa de caminhada no bairro de Fátima. Durante a noite, se reúne com um grupo de microempreendedores. 2 horas e 10 minutos, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Agora a gente volta a falar aqui sobre os bastidores da política, falando
que um candidato a deputado estadual, é o deputado, né, Duarte Júnior, que vai tentar agora a vaga para deputado federal, é deputado estadual, ele foi multado por propaganda irregular. É isso mesmo, Geisel? Na verdade, propaganda proibida, porque toda vez que eu converso com um advogado a respeito desse tema, né, eu digo isso, rapaz, fulano foi por propaganda irregular. Não, Geisel, eu vou te explicar de novo o que é propaganda irregular e o que é proibida. Então é proibida, é isso? É proibida, porque no caso a propaganda irregular, ela é um tipo de propaganda permitida, mas que contém alguma irregularidade. Então, se o candidato sanar a irregularidade, ele pode continuar com a propaganda. No caso de outdoor, é propaganda proibida. Ou seja, não pode, de jeito nenhum. Coloca aí a imagem da decisão que deu a multa no Duarte Júnior de R$130 mil no total e eu vou explicar por quê. Olha só, ele estava com 4 outdoors na Avenida dos Holandeses e mais 3 na Avenida Colares Moreira. Então, por cada outdoor, vamos fazer as contas aqui. Volta comigo, Tiago. Vamos fazer as contas aqui, ó. Por cada outdoor, R$10 mil a multa, certo? Então, são 7 outdoors. Volta aqui comigo, Tiago. São 7 outdoors. Então, R$10 mil cada um, 70 mil. Aí ele foi notificado e multado em R$70 mil. Mandou tirar os 4 da Avenida dos Holandeses, mas os outros 3 da Avenida Colares Moreira permaneceram ainda instalados. E adivinha, o caminho do juiz. O juiz passava pelos outdoors todo dia, bicho. Tá igual a história lá do comitê da Luciana também. Igual a história do comitê, justamente. Teve a denúncia, mas ele também olhou a denúncia, não, né? Teve a denúncia. Até porque o juiz, ele não age... Ele não age se ele não for provocado. Sim. O juiz não pode chegar assim, esse outdoor tá errado, não. Alguém tem que entrar com uma ação e foi entrar. Não. Acontece que o juiz passava pelo mesmo local todo dia, rapaz, esse rapaz não tirou esse outdoor. Aí reclamaram de novo o resultado. Dessa vez a multa é em dobro, porque é reincidência. Então, ele já tinha sido multado pelos 7, cada um em R$10 mil. Aí por esses 3 que ainda sobraram, R$20 mil cada um, porque já era reincidência. Portanto, R$70 mil com 60, R$130 mil. Meu velho, eu digo uma coisa bem aqui, se eu tivesse R$130 mil hoje, eu tava muito feliz da vida. Pode parcelar, Geisel. Pode parcelar. Pode parcelar. Não, mas se eu tivesse 130 mil para receber parcelado, eu também queria. Parcela em longas 60 vezes. Aí ele vai parcelar, vai ficar alto por mês. E não pode, né? É uma infração. E o candidato sabe, né? Tem todo um setor jurídico. E muitas pessoas falam assim, mas tem outros candidatos fazendo esse tipo de situação. O Geisel trouxe um tema aqui importante, você tem que provocar a justiça. Tem que provocar. Provocar a justiça. Pode, se você acha que outro candidato está fazendo... Pardal, que é no Pardal também, isso. Quem provocou foi tal de Raíssa, né? Raíssa, uma candidata. Uma candidata, Raíssa. Uma candidata que provocou. Qualquer pessoa pode provocar. Qualquer pessoa. Até o cidadão comum pode provocar. Uma coligação, um outro candidato, qualquer um pode provocar a justiça. O importante é que provoque, porque às vezes a gente diz assim, olha, tá aí, ó, esse outdoor, ninguém faz nada. Amigo, o juiz, ele não pode simplesmente olhar e ele tomar decisão, não. Ele tem que ser provocado. Com base em fatos também, provas. É assim que é o Pardal. No Pardal você coloca as fotos e tudo, entendeu? Agora, é interessante... Se identifica, perfeito. A denúncia ela não pode ser anônima, tem isso também, tá? A denúncia ela não pode ser anônima. Agora, é importante a gente trazer esse tema aqui, porque, mais uma vez eu digo, gente, é uma coisa de conhecimento, principalmente de quem é candidato, o que é irregular, o que é crime, o que é proibido. Quando a pessoa decide fazer, você já tem que desconfiar desse tipo de candidato, porque ele sempre está apostando em que ele pode, na justiça, reverter a situação e ele sempre aposta no seguinte, por mais que eu pague multa, eu já me beneficiei. Desconfie, porque isso é um tipo de candidato que faz canalice, já não respeita o eleitor. Ainda tem mais um risco, que quando a quantidade é grande, por exemplo, tem um monte de outdoor do tal de Josivaldo JP aí pela cidade, já foi denunciado. É deputado federal. O que pode ser? Pode ser depois caracterizado, porque no caso do Duarte já foi, reincidência. Aí, pelo volume, pode ser caracterizado abuso. E se for caracterizado abuso de poder econômico, de poder político, aí não é só multa não, papai. Pode ter, inclusive, cassação da candidatura ou até, de repente, do mandato depois. E no caso do Duarte, né, ele é professor de Direito, viu? Sim, professor de Direito, né? Conhece a lei. Assustador Conhece ainda. a lei. Professor de Direito que faz errado. É bom que ele usa o exemplo dele mesmo na sala de aula. Quando ele for, olha, vocês estão vendo isso aqui, não pode. Não, Geisel, isso é o que não se aplica em sala de aula, é o exemplo dele. Não, pois é, ele usa ele mesmo como exemplo de coisa errada. Aí fica bom demais. Não faria isso. Eu estou com o tempo aqui em cima da hora, mas a gente volta a falar, de repente, sobre esse assunto, ainda amanhã, se for possível. Olha só, um recadinho agora para você. A gente está no mês de setembro, né? Já chegou e com ele o aniversário de São Luís, que esse ano vai completar 450
210 anos de muita história e tradição. E é claro que nós não poderíamos deixar de comemorar, não é isso? Vem aí o Amar São Luís, a homenagem do Sistema Difusora à nossa querida cidade. Um programa super especial que vai mostrar diversas nuances da Ilha do Amor através da história, cultura, gastronomia e lazer. O especial Amar São Luís vai ao ar no dia 8 de setembro, na tela da sua TV Difusora, em 2 horários, às 6 e às 11 da manhã, para celebrarmos juntos as raízes da nossa terra. Esperamos todos vocês para essa linda festa. O Amar São Luís é um oferecimento Elbrus, sua marca de confiança, Grupo Nordeste, Refrigeração e Equatorial, pelo futuro, todo dia. Só para a gente encerrar, John, o Tribunal Regional Eleitoral, a gente falou no início do programa, ele cassou os mandatos aí de 6 vereadores do município de Miranda do Norte, não é isso? É isso. Por conta da questão do não cumprimento das cotas de gênero, né? No caso das candidaturas femininas ali da chapa do PL de Miranda do Norte, ensejou aí a cassação de toda a chapa. Foi verificado, inclusive, que uma das candidatas, mulheres, não foi votar nela mesma, né? Não teve um voto, né? E isso aí... exatamente, não teve um voto. Candidatura laranja, né, John? Candidaturas laranjas ou fictícias, né? E isso não pode, porque tem que cumprir o 30%, né, da cota de gênero relacionada às mulheres, e os partidos estão fazendo o seguinte, estão preenchendo as vagas, mas não se vê constatado, né, campanha, a candidata não pede voto, e nessa às vezes é nem votada sequer, não tem nem voto, nem o voto dela, né? Exatamente, e essa, no caso, nem foi votar, constatado zero voto, né? Nem ela mesma não votou nela. Então, isso acabou, portanto, caçando toda a chapa lá do PL de Miranda do Norte, 5 vereadores, e vai aí abrir vaga para mais 5 vereadores, para os suplentes, né? Imediatamente foi a decisão do TRE do Maranhão ontem. Relatora do caso foi a juíza Ana Graziela. Teve cassação também outros 2 municípios também, né? Já teve também, né? Teve Caxias, inclusive presidente da Câmara. Vários municípios já aconteceram. É uma prova que a Justiça Eleitoral está de olho, né? Estava falando agora há pouco sobre propaganda irregular, né? Propaganda irregular é proibida. Obrigado, viu, pessoal, pelo carinho da audiência. Aqui, obrigado, John, Geisael, Kate. A gente vai estar de volta amanhã, a partir das 14 horas e 25 minutos, logo após o horário eleitoral, debatendo sobre política, viu, pessoal? Tchau. Obrigado aí. Obrigado pela audiência.